Mateus capítulo 20, verso 17. Nós vamos sair de alguns contextos históricos que estávamos nos últimos dias, históricos, proféticos, para um contexto pastoral e prático, de coisas que o Senhor espera de nós para os próximos dias, respostas urgentes. Ok, Jesus. Mateus capítulo 20, verso 17. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e entregarão aos gentios para que zombem dele e açoitem e o crucifiquem. Porém, no terceiro dia ele ressuscitará. Então, aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos. Os filhos eram Tiago e João. Prostrando-se, fez-lhe um pedido. Irmão, dá uma olhada, detalhe do texto, do nível da conversa e do nível do pedido. Dá uma olhada no nível da conversa. Jesus está dizendo de morte, ressurreição, entregar sua vida, derramar seu sangue. Ele disse: me entregarão aos gentios, eles vão zombar de mim, eles vão me açoitar e me crucificar, mas no terceiro dia eu ressuscitarei. Então alguém interrompe a pregação. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, e ajoelhando-se fez-lhe um pedido. Fez um pedido a Jesus, a mãe de Tiago e João. E ela ajoelhou aos pés de Jesus, e Jesus perguntou: o que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara que no teu reino, estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Uau! Vai vendo, irmãos, a luta que, quem está à frente de um povo muitas vezes passa. Declare que no teu reino esses meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou para beber? Podemos, responderam eles. Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Estes lugares pertencem àquele para quem foram preparados por meu Pai. É o Pai que decide, irmão. É o Pai que decide. Irmão, nem Jesus decidiu muita coisa. Ele passou a bola para cima. Muita coisa Jesus não decidiu, falou: é o Pai que decide. Mesmo depois, no final diz que toda a autoridade foi dada a ele nos céus, na terra e debaixo de toda a terra, no qual no nome dele, de Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é Senhor. Então o Pai transferiu total poder, transferiu total poder ao Filho. Mas Jesus sempre disse: é o Pai que sabe. Quando os outros ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Parece igreja, né, irmão? Não parece igreja? Quando os outros 10 ouviram isso, disseram: é possível que esses caras trouxeram a mãe deles para pedir uma coisa dessa. Eles querem se assentar uma à direita e uma à esquerda do Cristo. Uma à direita e uma à esquerda de Cristo. Irmãos, Jesus está assentado à direita do Pai. Então a esquerda de Jesus está quem? Se ele está sentado à direita do Pai, quem está à esquerda dele?
O Pai. Então, um aqui que é o lugar de Deus. Não sei se você entendeu isso. Beleza. Jesus nos chamou e disse: vocês sabem, aí Jesus mudou a conversa, irmão. Vocês sabem que os governantes das nações as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se maior entre vocês, outra versão diz, aquele que quiser se tornar mais importante entre vocês, deverá ser o que mais serve. Mudou a pregação, né, irmão? E começou a pregar para eles, né? E quem quiser ser o primeiro, deverá ser servo de todos. Aqui é a palavra grega doulos. Quem quiser ser o primeiro, deverá ser servo de todos. Como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E saíram de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. Amém? Senhor, Tua palavra, estamos diante dela. Te louvamos porque o Senhor é bom. Te louvamos porque o Senhor, Pai, quer tratar nossas vidas em todos os níveis, em todos os sentidos, e estamos aqui para isso. Eis-nos aqui para receber a Tua palavra. Trabalhe em nosso ser, no nosso coração, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, olha o tamanho da conversa. Olha o tamanho, sabe, a amplitude da revelação. O pastor Jesus, né, está no culto pregando, falando sobre coisas proféticas, sobre coisas históricas, sobre cumprimento de profecias, no mais alto nível, dizendo: eu sou o Messias, eu sou aqueles que vocês esperavam, e agora esse é o momento em que eu serei, né, entregarei a minha alma na morte. Eles vão me pegar, me crucificar, me esbofetear, me crucificar, mas ao terceiro dia, é nesse momento, ao terceiro dia eu ressuscitarei. Aí esse é o auge da pregação, é a cereja do bolo, né? E o que acontece quando ele ressuscita? Aí no momento que ele está ressuscitando na pregação, irmãos, entra a mãe do cara. Mas eu queria fazer um pedido para o Senhor. Aí quando o Senhor ressuscitar, leva meus filhos junto. Coloca ele à direita e uma à tua esquerda. Irmãos, parece engraçado, mas não é. Esse é o nível, irmãos, que muitas vezes nós vivemos, caminhamos. Esse era o nível que mostrava que os discípulos de Jesus não estavam, irmãos, capturando, absorvendo, entendendo, sabe, não estavam comendo da comida que Jesus estava colocando na mesa. A comida que Jesus servia à mesa era pesada para eles, era, né, feijoada. E eles não estavam conseguindo, sabe, comer e digerir aquilo que o Senhor estava colocando para eles. De forma que aparecem algumas pérolas dessa. E o Senhor então começa a mudar o rumo da pregação. Paulo muitas vezes falou sobre isso. Paulo falou: olha, eu quis pregar para vocês como homens, pregar para vocês como servos, pregar para vocês como guerreiros, mas tive que pregar como meninos. Porque vocês ainda não suportam um alimento sólido. Vocês precisam ainda de um leite materno. Ai, Deus. Onde nós estamos, irmãos? Onde nós estamos? Pelo que você luta, pelo que você trabalha, pelo que você se move. Qual o objetivo da tua faculdade? Qual o objetivo do teu casamento? Qual o objetivo do seu trabalho? Qual o objetivo da sua empresa? Qual o objetivo, irmãos, de você estar na cidade
aqui ou lá, está no Brasil ou em outra nação, qual o objetivo? Como você se move? Como eu me movo? A Bíblia fala, irmãos, que Paulo diz assim: nele vivemos, existimos e nos movemos. O apóstolo Paulo dizia: nele vivemos, nele existimos e nele nos movemos. Sabe, irmãos, eu fico pensando a cada dia, eu entro às vezes não sei dizer, nem classificar o que é. Que a gente passa, vive em momentos de angústia total, dizendo: meu Deus, nos ajuda a responder, nos ajuda a entender, nos ajuda a incutir. Quando a Bíblia fala sobre os filhos, a Bíblia fala para incutir na mente deles. Aí você pega lá o original: Deus, o que o Senhor quer dizer incutir? O termo incutir, irmãos, era como se você conseguisse rachar a cabeça do seu filho. É isso que está dizendo no original hebraico. É rachar a cabeça do filho e colocar algo lá dentro. É isso que o original está dizendo, incutir a palavra. E eu penso que a Bíblia fala isso aos filhos biológicos, né? Aos filhos naturais, mas eu penso que aos filhos espirituais não é diferente. E como é árdua, irmãos, a missão de estar nesse lugar. Para que a gente possa cada dia trabalhar nesse sentido, irmãos, de absorver a palavra como palavra. Para que você vem num culto? O que você vem fazer num culto, irmão? Por que você está nessa igreja? E não está em outra, em outra, em outra. O que você está fazendo aqui? Por que você vem aqui e não vem em outro lugar? Você já pensou e já respondeu sobre isso? Irmãos, nossa vida precisa ter sentido. Nossa vida no Senhor precisa, irmãos, ter sentido. Nós precisamos a cada dia responder as perguntas que o Senhor tem dado a nós. Responder aquilo que o Senhor tem entregue a nós. E eu quero falar um pouco para você sobre isso, sobre liderança servidora. Liderança servidora. Esses dias nós falamos, né, sobre Myles Munroe. Falava muito sobre isso. Liderança servidora. Alguém que fala em liderança pelo serviço. Aquele que se torna líder, aquele que recebe a autoridade outorgada pelo Pai. Porque a autoridade, irmãos, vem do autor. Só o autor da vida, só aquele que te gerou pode dar autoridade no Espírito. A palavra, irmãos, autoridade é exousia. Exousia. A palavra autoridade no grego, exousia. Ex para fora. Ex para fora. Sousia, poder. Essência. Exousia, a essência para fora. Isso é autoridade. Então a autoridade não é algo que vem de fora para dentro. A autoridade é alguma coisa que vem de dentro para fora. Então não tem como, irmãos, você cobrar autoridade. Não tem como, irmãos, os outros sabem te darem autoridade. Porque a autoridade não está ligado com algo de fora, está ligado com algo de dentro. Está ligado com aquilo que o autor da vida, que o Senhor criou, desenvolveu, aperfeiçoou dentro de você como uma bomba, um dunamis, poder, e você consegue jogar para fora. Exousia, autoridade. Autoridade pelo exemplo, autoridade pelo serviço. Irmãos, como nós precisamos entender sobre essas coisas, entrar nesses lugares. Abra comigo sua Bíblia em Êxodo capítulo 3. Quem quiser ser o primeiro deverá ser servo de todos. Enquanto você abre sua Bíblia aí em Êxodo capítulo 3, eu quero dizer para você uma coisa.
Hoje à tarde eu escrevi uma frase que veio no meu coração. E eu não tive coragem de postar essa frase. E eu falei, Deus, parece uma coisa para mexer com as pessoas, parece uma coisa para balançar alguém. Parece uma coisa, sabe, para dar uma sacudida, mas Deus, isso me fere. E eu entro nessas crises com o Senhor dizendo, Deus, isso fere o meu coração, fere a mim, porque, meu Deus. Sabe o que eu dizia, irmãos, nessa frase, que todo relacionamento dos homens, os nossos relacionamentos, os relacionamentos profissionais, os relacionamentos na amizade, os relacionamentos nos estudos, os relacionamentos na igreja, os relacionamentos profissionais, todos eles são por interesse. Aí eu escrevi lá, todos, eu botei assim, tudo é negócio. Aí coloquei os relacionamentos na faculdade, nos estudos, na escola, no trabalho, na igreja, tudo é um negócio. Não há mais quem sirva, quem se entregue, quem sofra o dano em favor de outro. Não há. Aí eu dizia, isso é a decadência de uma sociedade. Porque, irmãos, o que o Senhor nos ensinou é extremamente o inverso disso. É você, irmão, sabe, ser amigo de alguém para se deixar ser sugado. E através da sua morte ele tem a vida. E através da sua luz, as suas trevas interiores sejam, sabe, iluminadas. Se eu vou para uma universidade, irmãos, eu vou porque eu preciso sugar tudo que tem, mas eu nunca penso no entendimento do que, por que Deus me colocou ali. Se eu vou para um trabalho, eu quero sugar tudo de melhor que eu possa, no meu dinheiro, no meu cargo, no meu título, no meu salário. Isso é para quê que Deus me colocou ali? Não há um entendimento de liderança servidora, de que o serviço é entrega. Paulo dizia, gastarei e me deixarei gastar por amor de vós. E até os relacionamentos na amizade é assim, irmãos. É porque alguém tem assim, alguém tem assado, alguém pode te chamar para ir em algum lugar, alguém tem condição de ir aonde você vai, alguém tem uma casa que pode te propiciar, alguém tem isso, tem aquilo, tem uma casa, tem uma fazenda, tem não sei o quê, que pode estar... Irmão, tudo é negócio. Tudo é um negócio. E eu botei lá bem grande, tudo é um negócio. E eu coloquei isso, irmãos. Em todas as esferas da sociedade em que estamos inseridos, irmãos, é para arrancar ou para ganhar alguma coisa. E isso é a decadência total de uma sociedade, irmãos. Por quê? Porque o cristianismo morre aqui. O cristianismo morre aqui, Paulo, morre e acaba aqui. Porque Jesus, nesse momento que essa mulher veio pedir isso, ele falou, parou a pregação, falando de algo histórico, de algo profético, de algo sobrenatural, e começou a ser pastoral, dizendo, olha, aquele que quiser realmente sentar do meu lado e ser o maior, aquele que quer, sabe, ser reconhecido por mim, como alguém grande, como maior, deve ser o menor entre todos, deve ser aquele que mais serve, deve ser aquele que se doa, deve ser aquele que se entrega, que ainda mesmo tendo recurso, se coloca em pé de igualdade com quem não tem recurso, que ainda tendo conhecimento, se coloca em pé de igualdade com alguém que não tem conhecimento, que ainda tendo influência, se coloca em pé de igualdade com alguém que não tem influência. E eu estou falando alguma coisa para você, irmãos, que não é fácil. Também, irmãos, não é romanticismo, não é filosofia, não. É algo que é prática do cristianismo. Mas pensa numa coisa. Irmãos, tudo aquilo que nós vamos fazer, se precisamos, queremos e desejamos ir além. E todo mundo precisa desejar crescer. Aí nós vamos para extremos. Porque um tem fome de autoridade, um tem fome de recurso, um tem fome de liderança, um tem fome de governo, e um não tem nada.
E o outro morreu no mundo, também não cumpre o propósito. E nós devemos, irmãos, conseguir chegar no meio do caminho. Conseguir, tentar chegar e tomar as esferas, de uma sociedade, de um lugar, irmãos, sem perder a essência do Cristo. Foi como eu orei aqui no início. Tocando com as suas mãos, caminhando com os seus pés e pensando com a sua mente. Em quantos lugares, irmãos, Deus colocou você? E eu nunca vou lá onde você vai. E Deus me colocou em alguns lugares que você nunca vai aonde eu só posso ir. E sabe para quê, irmãos? Para no momento X, para no momento, pontual da história, você tocasse com as suas mãos, movesse com os seus pés e pensasse com a sua mente. Que desafio, hein, querido? Irmão, eu quero entrar muito nesse lugar. Nós vamos, irmãos, achincoalhar com o inferno. Nós precisamos ser uma igreja que pensa, queridos. Nós precisamos ser uma igreja que pensa, que entende, irmão. Sai das águas rasas. Sai das águas, nos artelhos. Passa pelo joelho, pelos lombos. Vamos fluir no rio de Deus. Êxodo capítulo 3 diz assim. Moisés, nós vamos ler muita Bíblia. Moisés pastoreava, apacentava os rebanhos de Jetro, o seu sogro. De quem que era o rebanho? De Jetro, que era um sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto. E então chegou a Horebe, o monte de Deus. Irmãos, como Deus fala. Eu lendo isso aqui, Êxodo 3, verso 1 diz: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro. Irmãos, ele fazia isso há pelo menos 30 anos. 30 anos. Aquele que foi treinado para ser o líder, o senhor de um povo. Senhor com S minúsculo. O governante de um povo, o líder de exércitos. Ele era treinado na ciência da guerra, na ciência dos egípcios. Um homem que foi, irmãos, treinado, educado, desenvolvido para ser um dos grandes líderes de impérios mundiais, como foi o Egito na sua época e a Etiópia. Esse homem virou, irmãos, pastor de ovelha. E fazia isso, irmãos, por mais de 30, quase 40 anos. Só que a Bíblia diz assim, ela é clara em dizer: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era um sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto. E chegou a Horebe, o monte de Deus. Irmão, só chega em Horebe, o monte de Deus, quem apacenta os rebanhos de Jetro. Só vira o monte, irmão. Só vira o monte, só vira a página, só vira a folha. Só chega em Horebe, o monte de Deus, e vê a sarça de Deus te comissionando. Quem serviu o sonho de outro. Quem se envolveu com o sonho de outro. Quem lutou por algo que é de outro e não é seu ainda. Deus nunca vai conferir, irmãos, poder, autoridade, projetos e sonhos exclusivamente para um homem que nunca serviu ninguém. E talvez na sua mente agora Satanás quis te confundir, disse: mas eu estou chegando. Não vai chegar. E você vai olhar para mim e vai falar: o pastor é feiticeiro. Não, eu sou profeta. Porque, irmãos, quantos passos você der, a insubmissão e a desonra corre mais rápido. E chega na frente, com as suas consequências. Pai, mãe, servos. Porque é cultura para baixo. Líderes é cultura para cima. Porque Deus estabelece princípios. E hoje eu quebro o princípio.
amanhã o princípio me quebra. E não adianta, irmãos. Só virou que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto. Deixa eu falar uma coisa para você. Ele não costumava ir para aquele lado. Ele não costumava ir para aquele lado. Um dia, quando o Senhor falou, hoje você cruza a margem. Um dia levou para o outro lado do deserto o seu rebanho. E ali encontrou Horebe, o monte de Deus. E o Senhor falando, agora é o seu tempo. E o que diz a palavra? O anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio da sarça. Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, ele pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isto de perto. E o Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então do meio da sarça Deus o chamou, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. Meu Deus. Só chega em Horebe o monte de Deus e vê a sarça quem apacenta os rebanhos de Jetro. Só alcança autoridade espiritual quem serve o projeto de alguém. Sabe qual é o problema hoje, Paulo? É porque todo mundo quer ser Moisés, ninguém quer ser Josué. Só que mal sabe, irmãos, que o Moisés, ele passa e o Josué se levanta. Todo mundo quer ser o Moisés, mas ninguém quer ser Arão e Ur. E segurar os braços no monte. E não olha para mim não, irmão, pensando que eu estou dizendo de mim. Não deixa o diabo mentir para você. Eu estou dizendo em todas as esferas, em todos os lugares, em todos os momentos da sua vida. Gênesis 46. Abre aí, eu vou linkando uma coisa com a outra. Esse é Moisés. Sabe o que Moisés estava fazendo? Apacentando os rebanhos, as ovelhas de Jetro. Sabe o que ele estava fazendo? Algo que na cultura em que ele foi criado era abominação. Quando Jacó vem com toda a sua família para o Egito, trazido por José. José, quando vai levar então o seu pai Jacó e os seus irmãos e aqueles que vieram de Canaã, chegaram no Egito e José vai levar toda a sua família para que eles conheçam o faraó. José fala assim para eles: pai, quando o faraó te perguntar o que vocês fazem, digam que vocês são pastores. E digam que vocês são pastores não só de gado, mas também de ovelhas. Porque nós vamos ter que entrar aqui numa batalha. Talvez eles não queiram aceitar vocês por isso, porque o pastoreio de ovelhas é abominação no Egito. Mas talvez eles aceitem vocês e coloquem vocês numa terra separada. E eu pedirei gozem para que todo Israel fique separado do meio dos egípcios. Ai, como eu queria ficar aqui também. Nesse lugar, nesse momento da palavra. Uma terra de gozem, preparada aos filhos de Israel, no momento de crise, de seca, onde eles estavam no Egito, mas não estavam. Esse texto diz isso, ó. Quando, pois, Faraó vos chamar e disser, qual é o vosso trabalho, respondereis, teus servos foram homens de gado, desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios.
Deu certo, irmão. Deu certo. Para que eu estou mostrando isso aqui? Eu só estou linkando algo com você, que não tem a ver diretamente com aquilo que estamos falando aqui agora, para mostrar que aquilo que Moisés fez durante 40 anos, lá no deserto, era algo que na cultura em que ele nasceu, Alexandre, foi criado, desenvolvido. Moisés ficou 40 anos no palácio de Faraó, antes de sair para o deserto. E na cultura em que ele foi criado, o pastoreio era algo abominável. E aí, pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer para você que talvez aquilo que você esteja fazendo hoje seja abominável na sua mente, no seu coração. Você não consegue entender como é que eu vim parar aqui. Você foi parar aí porque Deus quis. E aí você repreende o diabo todo dia, porque o diabo te trouxe, mas o diabo põe a mão na cabeça e diz, não tenho nada a ver com isso. E Deus fala, filhinho, é papai, não é diabo não. Deus fala assim, filhinho, é o papai, não é diabo. Por quê? Porque apacentando os rebanhos de Jetro, fazendo algo que na sua mente é uma abominação. Como pode viver disso? Como eu posso fazer isso? Como eu posso estar aqui? Como posso trabalhar desse jeito? Que isso, que aquilo. É dessa forma, irmãos. Servindo o propósito. Liderança servidora. Se doando no lugar que você está. Em todos os níveis. Em qualquer lugar. Servindo ao Senhor. Sendo luz do mundo. E sal da terra. Tocando com as suas mãos. Caminhando com os seus pés. Pensando com sua mente. O Senhor fala, vira a folha. Eis que agora te leva a Horebe, o monte de Deus. Ouça a sarça falar. Senhor, em nome de Jesus, nós quebramos sobre esse ambiente toda a hipnose espiritual. Declaramos, Pai, tudo aquilo, Pai, que cauteriza a mente, cauteriza o coração. Tudo aquilo, Pai, que tenta racionalizar a Tua palavra. Pelo poder do Espírito Santo, desfaça, remova, dilua. Que a Tua glória venha, Senhor, sobre nós. Que o Senhor fale ao nosso espírito, Deus. Que o Senhor mexa no mais profundo do nosso ser nesses dias, para que possamos entender os processos. Êxodo 18, abre aí, estamos falando de Moisés. No dia seguinte, Moisés assentou-se, Êxodo 18, 13. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo. E este permaneceu de pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Coitado, Moisés. Uma fila, irmão, maior do que do SUS. Verso 14. Quando o seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse, o que você está fazendo? Por que só você assenta para julgar? Esse julgar, irmão, é aconselhar a causa do povo. E todo este povo o espera de pé, desde manhã até o anoitecer. Moisés lhe respondeu, o povo me procura, para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes, e ensino-lhes os decretos e a lei de Deus. Ó que benção. Respondeu o sogro de Moisés, o que você está fazendo não é bom. Eu gosto, irmão. Ó a palavra do pastor, ó a palavra do pastor. Vou repetir para você. Verso 15, Moisés lhe respondeu, o povo me procura, para que eu possa consultar a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, vem a mim, traz a mim, eu escuto, entendo as partes, ensino os decretos e a lei de Deus ao sogrão. O que você faz não é bom. Pá! Mas eu pensei que era ótimo. É onde nós entramos, irmãos, em lugares
que nós falávamos, esse cara só pode estar doido, ou sou eu que estou doido? Eu trabalho uma vida inteira para Deus. Eu me canso, eu me consumo, eu me fadigo, eu me desgasto para fazer alguma coisa para esse povo. Presta atenção, irmão, senão você não alcança essa palavra. Pastor, você não está falando de liderança servidora? Sim. E um ponto da liderança servidora, irmãos, é estratégia e sabedoria do alto. E o sogro falou, o que fazes não é bom. Ele falou, como não é bom? Ele falou, não, você vai destruir sua casa, sua família, seus filhos. E vai se destruir a si próprio. E ainda vai destruir o povo. Porque ninguém, nem o super-homem, consegue fazer isso que você está fazendo por muito tempo. Então, o que ele falou? Respondeu o sogro de Moisés, o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-lo sozinho. Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Olha os profetas. Seja você o representante do povo diante de Deus. Leve a Deus as questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis. Mostre-lhes como devem viver e o que devem fazer. Ou seja, continue fazendo tudo isso. Verso 21. Mas escolha dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e que aborreçam a avareza. Verso 22. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis, ou seja, aquilo que eles não conseguem administrar. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Ó, 23. Se você assim fizer, e assim Deus ordenar, você será capaz de suportar dificuldades. E todo este povo voltará para casa satisfeito. Olha só, irmão, que homem de Deus. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Diga comigo, Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo o que ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel, colocou como líderes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés. A mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram, e este voltou para a sua terra. Irmãos, sabe o que está acontecendo aqui? Como começa uma liderança? Moisés lá apacentava o rebanho de Jetro, ele ainda estava sendo preparado. Porque só recebe autoridade espiritual quem serve o sonho de alguém. Virou a folha, virou o tempo, agora Moisés já é o líder do povo. Mas como que você é desenvolvido numa liderança, irmãos? Como Moisés começa a sua liderança? O que ele fez? Diga comigo, ouviu e obedeceu. Aquele que tinha capacidade de instruí-lo no que deveria ser feito. Ah, meu Deus do céu. Quando a palavra é só história, irmãos, e profecia, e exposição da palavra, parece que corta menos, né? Obedeceu. Agora, você entende, irmãos, que esse é o nosso tempo? Você entende que esse é o nosso tempo? Que nós estamos, embora estejamos com a igreja cheia, irmãos, não há lugares mais para sentar aqui. Essa não é a nossa porção e esse não é o nosso lugar. Você entendeu o que eu estou falando? Essa não é a nossa porção e esse não é o nosso lugar.
Mas nós precisamos entender, irmãos, que aquilo que vamos fazer será limitado pela nossa estratégia de ação. Ou será potencializado pela nossa estratégia de ação. Isso é o que estamos fazendo nesses últimos dias. A cada terça-feira você tem visto isso. A cada quinta-feira você tem visto isso. A cada reunião de sábados você tem visto isso. Nós estamos, irmãos, levantando os chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. O que nós precisamos entender? Eu estou pregando para a igreja hoje. Falei para você que a palavra era pastoral. O que você precisa entender, irmãos, é que existem chefes de 1000. Mas existem os de 100. Existem os de 50 e existem os de 10. E nem todo chefe de 10 é chefe de 1000. Nem todo, não é, né? O chefe de 50 não é chefe de 1000. O chefe de 100 não é chefe de 1000. Ou seja, irmãos, existem níveis de liderança. E biblicamente nós precisamos entender isso, para que a gente possa entender a porção que Deus nos confia e ser fiel a ela. Sem murmuração, sem se perder, sem ser, irmãos, a mãe de Pedro. A mãe de Tiago e João, perdão. Que queria botar os filhos em um lugar que eles não poderiam se assentar. O que nós também precisamos entender? Que existem cabeça de 1000, de 100, de 50. Nós precisamos entender também, irmãos, que o Moisés agora é separado. E o Moisés separado, o que acontece? Os líderes entram no seu lugar. E o povo recorre aos líderes, não só a Moisés. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? E o povo recorre aos líderes, e não só a Moisés. Então muita coisa nós vamos tratar, dependendo do âmbito do problema, com o chefe de 10, ou com o chefe de 50, ou com o chefe de 100, ou com o chefe de 1000, ou com o pastor. Nós precisamos entender isso, irmãos, para amadurecer e avançar, e chegar onde Deus quer que a gente possa chegar. Porque, irmão, se a gente descentralizar, equipar e emancipar uma liderança, nós tocaremos a cidade. Talvez sua mente seja difícil de alcançar isso, irmãos. Eu não tenho dúvidas disso. Uma igreja, irmãos, com 300, nós somos mais com 300. Gideão venceu 120.000, amigo. Quero dizer que um homem sozinho, chamado Jonatas, ganhou uma cidade inteira, chamada Nínive, para o Senhor. Só um homem. Mas não tem mais A nem mais B, irmão. Tem a glória de Deus. Tem oração, intercessão, estratégia, conexão com o que Deus está fazendo. Eu quero dizer para você, irmãos, que deixando a Bíblia, os grandes avivamentos de Wesley, os grandes avivamentos, irmãos, de Jonatas Eduardo, de muitos outros, começaram, irmãos, com 3, com 4, com 5, que acreditaram e tocaram continentes. Mas talvez, cutuca a pessoa que está do seu lado aí, fala assim, você não está muito preocupado com esse negócio de continente, né? Com cidade e tal. Aí nós voltamos para a primeira parte da pregação. Tudo é um negócio. Quantos estão comigo aqui? E não é, irmão, chatice do pastor não, porque eu sei. Esse tipo de ministração, sabe? Não é chatice do pastor não, é a verdade, tudo é negócio. Quando nós falamos em níveis de missão, investidura de poder, mudar realidade, você fala assim, isso aí é fantasia. Não, irmãos. Se todas as igrejas do Brasil trabalhassem nesse sentido, irmãos, em pouco tempo seríamos diferentes. E nós precisamos entender. Agora, olha só uma coisa aqui que eu quero mostrar para você. Diz a palavra aí onde a gente está, diz assim.
Verso 21. Mas escolha dentre o povo homens capazes. Diga comigo, homens capazes. Escolha entre o povo homens capazes. Que mais? Tementes a Deus. 2. Tementes a Deus. 3. Dignos de confiança. E inimigos de ganhos ilícitos. É isso que o original diz, de ganhos ilícitos. Homens de verdade. Esse homens de verdade está aqui. Está falando de homens que carregam a verdade. No original é homens que sejam verdadeiros, dignos de confiança. Agora vamos lá, irmão. Falei que a palavra era pastoral. Se a gente jogar a fundo a caracterização dos líderes, quem nós vamos botar na igreja, irmão? Quem levanta a mão para liderar? Homens tementes a Deus. Essa palavra, irmão, no original tem a ver com santidade, tem a ver com posição contra o pecado. Não é eu temo a Deus, teme a Deus não. Você vive em pecado, você não teme. Por quê, irmãos? Porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quem é sábio não peca. Por quê? Porque pecar é burrice. Porque tudo aquilo que me destrói não é algo sábio. Quem está comigo aqui? Vamos continuar ou vamos parar com a brincadeira? Irmãos, esse é o momento que Deus está falando com a gente. Esse é o momento que Deus está falando com a gente. Tementes a Deus, no original, santidade, no original, o termo aqui da origem, aquele que se posiciona contra o pecado. Isso é ser temente a Deus. O que isso tem a ver? Tem a ver, irmãos, com o âmbito espiritual. Tem a ver com o âmbito espiritual. Tem a ver com o âmbito espiritual. Não é aqui, né? Tementes a Deus. Espiritual. Tá, nós estamos falando do segundo e do primeiro. Homens capazes. No original, essa palavra aí está ligado a ter habilidade de. Ou seja, irmãos, você tem que ter habilidade de. Deus colocou dons em você, talentos em você. E para que a gente possa fazer, irmãos, nós precisamos ter habilidade de desenvolver os dons, os talentos que o Senhor colocou dentro de nós. Sabe que isso está ligado, irmãos? Essa questão aqui de habilidades está ligado a serviço. Então aqui está falando de algo em âmbito pessoal. E aqui está falando em âmbito espiritual. Aqui, homens capazes, está falando de preparo. Está falando de ministério, está falando de desenvolver um dom, está falando de ter habilidade para. O que nós temos na igreja hoje? Muita gente querendo fazer só aqui, é mega espiritual, mas não tem habilidade. E outro tem muita habilidade, mas não é espiritual. E aí, irmãos, nós
Que mais? Digno de confiança. Essa palavra aqui no original diz respeito a digno de confiança, em algumas versões, homens de verdade, diz respeito à lealdade. Ao propósito, ao chamado e a pessoas. Lealdade. Lealdade tem a ver com o âmbito moral. E aí, meu irmão? Até que ponto você é leal com quem você caminha? Até que ponto você é leal com quem lidera, com quem governa o seu ministério, sua equipe de trabalho, sua equipe na empresa, seu chefe? Até que ponto você está de olho naquilo que não é seu? E o último aqui, irmãos, Deus colocou, não estamos nem falando de Novo Testamento, de carta de Paulo a Timóteo, de, pontos para ser ministros na casa de Deus. Não estamos nem falando lá do Novo Testamento, que diz que um obreiro aprovado tem que manejar bem a palavra e não ter daquilo que se envergonhar. Nós estamos falando do início de tudo, está lá no Êxodo ainda. E o Moisés fala assim, inimigo de ganhos ilícitos. No original diz assim, betsa, é a palavra hebraica betsa. Inimigo de ganhos desonestos, inimigo de ganhos injustos. Sabe o que é isso, irmãos? É o cara do cambalacho nas finanças. Aí o Jetro falou para Moisés, separa chefes de 50, de 10, de 50, de 100 e de 1000. Irmão, você tem um mês. Para entrar no lugar que o Senhor te chamou. Você tem um mês, irmãos, para falar, cara, aquela igreja lá, o povo é doido mesmo, irmão. Tem muita gente que entra num lugar desse, igual você está aí sentado, e fala, achei que era uma coisa mais assim, não vou vir aqui mais não. Nós somos igreja, irmão, noiva do Cordeiro, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Estamos aqui, irmãos, para continuar o que os pais e os heróis da fé começaram. Vamos terminar? Fica isso aí para você pensar. Tira a foto do quadro, leva para sua casa. E eu vou tirar e vou levar para a minha também, para a gente ver. Tem muita coisa, irmãos, oculta na nossa vida que a gente acha que não nos denuncia. É mentira. Que a gente acha que não, toca nos nossos níveis de autoridade, toca. E nós estamos sendo retidos pelo Senhor em muitos momentos por causa disso. Êxodo 33, vamos lá. Me dá 15 minutos para a gente terminar. Êxodo 33 diz assim, falando de Moisés, Moisés costumava, Êxodo 33, 7. Moisés costumava montar uma tenda ao lado de fora do acampamento. Ele chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar a Deus, ia até a tenda, fora do acampamento. Detalhe do texto, então, irmãos, desde a época de Moisés, o interessado em consultar a Deus, o interessado em aconselhamento, o interessado em falar com alguém instituído, ia até ele, não procurava ser encontrado, não esperava uma visita. Está escrito aí, Moisés costumava montar uma tenda lá do lado de fora do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar Deus ia até a tenda, que ficava lá fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá,
todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada da sua tenda, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada na entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. Meu pai. Vai, irmão. Verso 11 diz assim: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, seu servidor, não se afastava da tenda. Sabe que a gente não entende, irmãos, que o guardião da tenda herda a nuvem. O guardião da tenda, irmãos, herda a coluna de fogo. Você sabia que quando eles entraram, atravessaram, o rio, atravessaram o Jordão, cessou o maná, cessou a nuvem e cessou a coluna de fogo, em aspectos de nuvem e coluna de fogo, mas a glória de Deus continuava sobre a vida daquele que agora estava na sucessão de Moisés, e o seu nome era Josué. Por quê, irmãos? Porque o guardião da tenda herda a nuvem, herda a coluna de fogo. Todo mundo saía de lá. Presta atenção comigo, detalhes do texto. Enquanto a coluna de fogo estava sobre a tenda, ou a coluna de nuvem, de dia uma coluna de nuvem, a tenda da congregação, ou tenda do encontro, detalhe, era o lugar no meio, ou fora da congregação, em que a glória de Deus tocava a terra, onde o céu tocava a terra. Uma coluna de nuvem saía do céu e tocava a terra em um único ponto. Esse ponto era a tenda do encontro. Era o lugar onde Moisés habitava. E quando estava lá visível, todo mundo... Oh! Por quê, irmãos? Porque isso é o que nos atrai. Isso é o que nos atrai. A movimentação, o poder, o barulho, as coisas, pá. Isso era de dia. Quando era noite, era a coluna de fogo que estabelecia sobre a tenda. Todo mundo ficava de pé olhando. Alguém ia lá falar com Moisés. E Moisés aconselhava pela ação da nuvem ou da coluna, ou seja, pela ação de Deus. Mas quando não estava visível esses sinais, ninguém olhava mais. A tenda deixava de ser importante para os homens, mas tinha um que dizia: eu guardo a tenda mesmo sem a nuvem e mesmo sem a coluna de fogo. Josué cruzava uma espada no peito e não se apartava da porta da tenda, porque dizia... eu guardo esse lugar, eu guardo essa presença, e eu guardo o homem que o Senhor levantou para esse tempo. Vou mostrar uma coisa para você, irmão. Aqui nós vamos terminar, para você nunca mais esquecer. E é esse homem que o Senhor olha e fala: cara, irmão, Josué não é o Josué porque é o Josué. Gostou dessa frase? Josué não é o Josué, não se tornou Josué porque era Josué. Ele se tornou, irmãos, alguém escolhido. O que eu estou te falando é que Josué não era, predestinado para que recebesse algo de Deus. Ele foi escolhido no meio de muitos, porque guardava a presença, amava o Senhor e guardava tudo que Deus dava com honra. Eu e minha casa, ele dizia, serviremos ao Senhor. Aqui a gente acaba, abre aí, eu quero ler esse texto com você. Êxodo 17 diz assim a palavra de Deus: toda a comunidade de Israel, quero que você leia, vamos lá, nós vamos ler, terminamos aqui. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro.
conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. E ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Vai vendo, irmão. Um povo que viu milagres, que viu maravilhas, que era escravo lá no Egito, agora é livre no deserto. Um povo cuidado por Deus, que come do maná que cai do céu, só que eles não têm água nesse momento. E aí eles oprimem Moisés. Moisés diz: por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram: Moisés, dá-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês se queixam a mim? Tipo assim, Moisés está falando: vocês me acham com cara de Deus? Se não tem rio aqui, se não tem, nenhuma fonte aqui, se não tem um oásis aqui, eu estou com sede igual vocês estão, como é que eu arrumo água para vocês no meio do nada? Por que se queixam a mim? Porque colocam o Senhor à prova. Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: porque você nos tirou do Egito, foi para matar de sede a todos nós, os nossos filhos e os nossos rebanhos? Aí, irmãos, começa a crítica, o julgamento, a ironia, a desvalorização de alguém que serviu em todo o tempo, mas agora não serve mais. Porque afinal de contas eu tenho uma necessidade, você não resolve a minha necessidade, então você não serve mais para mim. Quantos são comigo aqui? De alguém que em todo o tempo serviu, de alguém que por intermédio dele, mar se abriu, codornizes vieram, maná veio. Não, pastor, o senhor está errado, não era por causa de Moisés, era por causa do povo. Deus falou assim: Moisés, quer ir, amigo? Eu te dou outro povo. Irmãos, nós estamos falando de um homem que falava com Deus, como se fala com um amigo. Mas eu quero dizer para você, irmãos, toda a Bíblia baliza um sentimento e um comportamento. Os tempos mudaram, irmãos, mas o posicionamento espiritual, posicionamento de princípios não muda. Como se diz, Deus se move, mas Ele não muda. Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede todos nós, nossos filhos, nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo, Deus? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu o Senhor: passa à frente do povo. Leve com você alguma das autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha que está em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para todo o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. Irmãos, em outros textos da Bíblia dá maior detalhe sobre isso. Você sabe que ele feriu a rocha verteu água, abriu, e o gado, os camelos, os animais, os servos, as servas, quase 3 milhões de pessoas beberam de uma pedra que vertia água, fresca, geladinha, brotando no meio do deserto. Paulo escreve em 1 Coríntios dizendo: essa rocha que os acompanhava era Cristo. Agora presta atenção, vamos lá. 7. Chamou então aquele lugar de Massá e Meribá. A palavra Massá significa tentação e a palavra Meribá significa conflito.
Porque ali os israelitas contenderam e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está no meio de nós ou não? Aqui é que eu acabo com você, irmão. Acabo não com você, acabo com o culto, eu quis dizer. Acabo o culto com você. Falávamos isso hoje à mesa, irmãos, do almoço. O pensamento é: Deus está comigo ou não? Eu quero te dizer, irmãos, que existem situações na nossa vida muito pesadas, muito duras, muito tristes. E como todas elas, você não tem direito de questionar a autoridade do Eterno. Você não tem direito, a criatura, de questionar o Criador. Os maiores problemas que estamos vivendo na nossa vida, irmãos, angústias, depressão, desânimo, é porque culpamos, responsabilizamos a Deus pelos nossos desencontros, falências, perdas. Embora que muito doa hoje, muito doa hoje, muito doa hoje. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. O que hoje você não entende, amanhã você entenderá. Levante sua mão e glorifique a Jesus. Esse lugar foi chamado de Massá. Esse lugar foi chamado de contenda. Foi chamado de conflito, porque nesse lugar os filhos de Israel não contenderam contra Moisés, contenderam contra Deus, dizendo: está o Senhor no nosso meio ou não? Não tem água para beber, dobra o teu joelho e glorifica. Porque na falta de água para a família e os seus filhos, foi o suficiente para um povo dizer: Deus está com a gente ou não está? Trouxe a gente ou não trouxe? Vai fazer ou não faz? Deus responde ou não responde? É comigo ou não é comigo? E Deus falou: Deus está levantando um povo que o ama incondicionalmente. Se tem ou se não tem, se perdeu ou se ganhou, se foi ou se ficou, não interessa. Glorifica ao Senhor. Exalte o Deus da tua salvação. Adore a Ele com suas mãos e glorifique o autor e o consumador da vida. Se está bom ou se está ruim, se vai bem ou se não vai, se está em perigo ou se está em bonança, glorifique ao Senhor. O Deus que criou todas as coisas, que tem a capacidade de tocar os montes e abalar a terra. A palavra diz: quem deu conselhos ao Senhor? Quem é capaz de medir o firmamento, as galáxias, no palmo das suas mãos? Quem é capaz de medir as águas de todos os oceanos, lagos e mares na concha de uma única mão em toda a terra? Quem é que mede as montanhas em balança do ourives, que mede precisão? Esse é o Senhor. Rabacá de Arras. Minha mente não consegue. Deus dissolve a minha incredulidade. Esse lugar chamou, e olha aqui, vamos terminar nele, de Massá e Meribá. Acaba o verso 7, escuta que eu estou te falando, acaba o verso 7. Chamou aquele lugar de Massá e de Meribá, porque ali Israel reclamou, contendeu e puseram o Senhor à prova, dizendo se Ele está ou não está no meio de nós. Verso 8, depois disso, verso 8, sucedeu que os amalequitas vieram atacar Israel em Refidim. Conseguiu linkar, irmão?
Sempre que pregamos esse texto, começamos do 8 para baixo. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar Israel em Refidim. O que é que baixa a guarda de um povo? O que é que abre a brecha para um povo? O que é que abre as famílias para o ataque de amalequitas? Ingratidão, murmuração, falta de reconhecer o Senhor como eterno sobre todas as coisas. Abre as brechas, destrói família, casamento, filho, trabalho, economia, política, nação, tudo. Por quê, irmãos? Porque tirar Deus do centro é idolatria, e a idolatria é o sinal, é o câncer da terra, da humanidade. Tirar Deus do lugar dele, irmãos. Tirar Deus do lugar dele é idolatria. E a idolatria é o câncer da humanidade. Depois disso, abriu-se brechas. Ei, detalhe do texto. Talvez você nunca tenha lido isso em lugar nenhum. Vou falar para você agora. Até aqui, durante anos e anos e anos e anos e anos e anos de peregrinação do deserto, nunca Israel tinha sido atacado. Sabe por quê? Não interessa quem é o seu inimigo. Não interessa qual é o gigante que você luta. Não interessa qual é a terra que você pisa. Não interessa quem está com você ou contra você. Se você glorifica Deus e Ele é o centro da sua vida, sempre você estará protegido. Sempre você estará guardado. Anos e anos e anos e anos e anos no deserto. Nunca o povo de Israel, vai ler, estudar e procurar, tinha sido tocado até aqui. A partir desse lugar que o Senhor chamou de Massá, que significa tentação a Deus, a partir do momento que um povo tentou o seu Criador, Massá, ação de amalequitas. Sabe o que é isso, irmãos? Principados espirituais, demônios territoriais, ações espirituais que vêm para atacar um povo. Como é que esse povo atacava? Geralmente os amalequitas vinham por trás, pelas costas, e destruíam aqueles que eram mais fracos, aqueles que estavam ficando para trás. Idosos, velhos, doentes, crianças. O exército ia na frente, irmãos, abrindo o caminho. E a retaguarda de Israel estava desprotegida. Por isso que eles estão sendo atacados. Os amalequitas, irmãos, se escondiam dentro das areias do deserto. Ficavam só com uma cânula de bambu para o lado de fora, respirando os olhos, e uma cânula de bambu. Eles escondiam debaixo das areias, quente, olha que praga. E quando se passava um povo, eles brotavam das areias com suas espadas e destruíam como mercenários tudo aquilo que estavam na frente. Não tenho tempo para te falar sobre a ação espiritual dos amalequitas, de Amaleque. E aí, pastor? Verso 9, então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus nas minhas mãos. A vara não é a de Moisés, é a vara de Deus. Josué foi então lutar contra os amalequitas. Josué de novo foi lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Então existe um exército lutando, existe povos lutando no vale. Moisés, Arão e Ur, 3 pessoas, porém, sobem ao alto de um monte, a uma colina, um pequeno monte. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as baixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra, colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse a pedra.
é ele. Descansa na pedra, Moisés. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Josué derrotou o exército amalequita a fio de espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreve isso num rolo, como um memorial. Declare a Josué que farei com que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Agag, rei dos amalequitas. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, para a gente orar. O que abriu tudo isso, irmãos, essa brecha? Eles nunca tinham sido atacados até aqui. Rebelião contra Deus, rebelião contra a liderança, rebelião contra a autoridade. Você não sabe o mal que isso te traz. Rebelião contra a autoridade, você não sabe o mal que isso te traz. Romano diz que toda a autoridade é constituída pelo Senhor. E é vingador contra o sangue daqueles que exercem iniquidade. Queres não temer a autoridade, faz o bem. Irmãos, autoridades de qualquer nível são instituídas por Deus. E aqui estamos falando de autoridade espiritual. Exousia, isso aqui é exousia. Poder, essência liberada para fora. Essa contenda contra o próprio Deus, a contenda contra Moisés abriu uma brecha, liberou os amalequitas. Agora, irmãos, presta atenção comigo. O que pode vencer uma guerra que foi originada pela ingratidão, que foi originada pela cultura da desonra? Nós estamos vivendo nesse tipo de guerra de combate no Brasil. Nós estamos vivendo, irmãos, esse lugar no Brasil, de um espírito amalequita, tocando as famílias, tocando os lares, tocando as casas. Por quê? Pela uma ação da desonra. Desonra aos pais, desonra às autoridades, desonra aos poderes constituídos, desonra. Uma ação de Amaleque que vem tocando, destituindo, desfazendo, bagunçando, arruinando. Irmãos, o que para isso? Sabe o que ele fez, Moisés? Pegou o melhor soldado, o melhor guerreiro, Josué. Pega a tua espada, pega o teu escudo, pega o teu cavalo, pega o teu exército e vai à frente e vença. Luta no vale, pega todo o exército. Irmãos, você acha que o exército de Israel era pequeno? A Bíblia fala, irmãos, em 600 mil homens de guerra. Você ouviu o que eu falei? 600 mil, Araguari inteiro tem 100. 600 mil, é 6 vezes Araguari só de guerreiros. Tá ligado? Tá entendendo? E vai para a guerra, para você ver a potestade que eles estavam lutando se era fraca. Sabe o que aconteceu, irmãos? Como o exército que eles tinham, eles começaram a, lutar e a vencer. E, os amalequitas foram retrocedendo. Daqui a pouco os amalequitas cresceram novamente. E todo o exército de Israel estava sendo destruído, aniquilado. Lá no monte eles entenderam uma coisa. Quando Moisés levanta a mão e intercede, Israel prevalece. Quando Moisés abaixa as suas mãos, os amalequitas prevalecem. Eu pergunto para você, quem ganhou essa guerra? Foi a habilidade do povo ou foi a intercessão do líder? Quem ganhou essa guerra? Foi a habilidade do povo ou foi a intercessão do líder? Foi a força dos guerreiros ou foi a força da intercessão? Por que tinha que ser assim? Deus mostrando
aquele povo que momentos antes praticaram a cultura da desonra, dizendo: eu estou com meu servo Moisés, e se ele não levantar a mão em favor de vocês, todos vocês morrerão no deserto. Porque, irmãos, Deus sempre vai linkar um homem a outro. Esse Moisés falava com Deus face a face, mas teve que ouvir o Jetro lá atrás. Por que Moisés se tornou Moisés? Porque apacentou o rebanho de Jetro, porque obedeceu a Jetro. Aí ele se tornou Moisés. E porque Josué se tornou Josué? Porque guardava a tenda de Moisés. E assim consequentemente vai. Porque onde a cultura de honra, irmão, é forte, os relacionamentos são fortes, irmãos, as conquistas são garantidas. Quem venceu a guerra? A habilidade do filho ou a intercessão do pai? O Senhor estava mostrando: Amaleque é uma entidade espiritual da desonra. Agag, irmãos, não foi morto novamente por Saul pela desonra, pela desobediência a Deus. Por quê? Porque tudo é um negócio. E Saul queria ficar poupando as ovelhas dos amalequitas e o rei amalequita. E o profeta Samuel teve que chegar lá no espírito profético e encerrar o serviço que um rei não fez, porque tudo é um negócio. E quando isso entra no meio da igreja, irmãos, entrou na igreja brasileira, a instituição que é o coração de Deus entra em falência. Nós não somos empresa, querido. Nós não somos um negócio. Nós não dependemos de ninguém, a não ser do Senhor. Ninguém pode nos parar, a não ser o Senhor. Ninguém pode fazer aquilo que nós podemos fazer. E se todo filho de Deus entender isso, isso é igreja. Você é um pai espiritual, como Moisés foi. Não envie seus filhos para a guerra se você não estiver disposto a subir os montes e interceder por eles. Sabe por que os seus filhos estão perdendo a guerra? Nas faculdades, nas escolas, nos lugares. Porque você enviou seu filho para a guerra, para uma universidade, enviou seu filho para o campo de trabalho, enviou seu filho para onde quer que seja, mas você deixou de subir os montes e erguer a sua mão. Você deixou de interceder pela sua casa, proclamar e profetizar. Não é a habilidade do filho que vence, é a intercessão de um pai. É a cobertura do pai. É a força espiritual de um legado de paternidade que arrastou a Bíblia até aqui. Pais geracionais passando o bastão para os seus filhos. E é necessário que todos aqueles que não tiveram pais biológicos, órfãos de pai vivos, recebam a paternidade espiritual da igreja do Senhor Jesus nesse tempo. Nós precisamos entender isso. Somos pais de órfãos. Somos a instituição que o Senhor levantou para receber os órfãos do Brasil, para empoderá-los na paternidade de Cristo e dizer: vai, vença, eu estou orando por ti nos montes. Isso é tudo que eu tinha para dizer para você, que no início não era nada disso. Aí eu já desisti, irmão. Falei para minha esposa esses dias: eu não faço mais nada, não escrevo nada, não quero nem saber, deixa Deus falar. Esse é o nosso tempo. Ame ao Senhor sobre todas as coisas. Não questione o que Deus está fazendo. Glorifique ao Senhor, abaixa a tua cabeça. Honre a Jesus. Honre os teus amigos, honre os teus líderes. Obedeça, irmãos. Coloque em autoridade aqueles que exercem autoridade sobre a sua vida. Nós vamos riscar o nome de Amaleque debaixo do céu, em submissão à igreja.
em amor ao Senhor, restaurando casas, famílias, restaurando rios de vida que brotam dos lares, das casas. Neemias posicionou nas brechas o estandarte das famílias. Esses dias, eu pregando numa conferência, eu falei para minha esposa quando eu cheguei, eu falei: Deus, o que é isso? Irmãos, eu nunca senti tanta glória de Deus ministrando a famílias. E eu falei: Deus, o que o Senhor está fazendo comigo? Eu vou virar pregador de família agora. E o Senhor me falou: você é um apóstolo para uma nação. E a base do apostolado para o Brasil se chama famílias. Fortaleça as famílias e minha igreja nunca mais será afrontada. Submeta-se, irmãos, aos seus pais. Reconcilie com seus irmãos. Retome o coração dos seus filhos. Inculque o poder de Deus na cabeça, no coração deles. E nós iremos avançar. Fica de pé comigo.